A terra da encruzilhada parecia pulsar sob os joelhos de Liana, não como um chão firme, mas como um corpo quente, respirando baixo, respirando fundo, respirando ela. O barro úmido grudava na pele como uma língua fria e insistente, misturado ao cheiro grosso de pinga entornada, vela preta derretendo e sangue recém-aberto. As 4 estradas de terra se esticavam ao redor como veias expostas, perdidas na escuridão do mato, que parecia observar tudo com olhos sem forma. O único ponto de luz vinha do círculo das velas pretas, chamas tortas, gordas de fumaça, cuspindo fios densos que subiam para o alto como se tentassem fugir do próprio ritual. Liana tremia, mas não de frio. Era aquele tipo de tremor que surge quando a alma tenta abandonar o corpo antes que o corpo perceba. O pai de santo estava imóvel no centro da encruzilhada, de costas para ela. A roupa branca, manchada de terra velha, parecia ter apagado qualquer contorno humano. O charuto queimava na mão dele sem que ele tragasse, e a fumaça não subia. Ela rodopiava lentamente ao redor da cabeça dele, formando um círculo escuro, espesso, como se orbitasse algo invisível, ou proibido. Nos ouvidos de Liana, os pontos cantados do terreiro ainda raspavam como unhas no fundo da mente, misturados ao barulho das asas de insetos, ao sussurro seco de folhas sendo esmagadas por passos que não eram humanos. Às vezes, um galho estalava no mato, nunca muito alto, sempre perto demais. Na gamela diante dela, o sangue do galo preto fazia desenhos que se mexiam sozinhos, linhas que se uniam e se desfaziam como tentáculos procurando saída. A foto dela boiava ali no meio, lentamente empapada, o sorriso do crachá distorcido, o nome Liana riscado por manchas escuras. Ao lado, 3 moedas enferrujadas, uma vela torta quase extinta e um pedaço de corrente desgastada. Se você quer outra vida, ele havia dito, tem que deixar a antiga amarrada aqui. Mas quanto mais o ritual avançava, mais Liana tinha a sensação oposta. Não era a vida dela que estava ficando ali. Era algo dali que estava vindo buscá-la. Um vento curto atravessou a encruzilhada, seco, direcionado, sem tocar uma folha sequer. As chamas das velas se inclinaram todas ao mesmo tempo, apontando para Liana e não para o homem no centro. A brasa do charuto estalou e iluminou o rosto do pai de santo por um segundo. Os olhos dele eram completamente negros, não refletiam a luz e não devolviam nada de humano. O sorriso que ele abriu não foi um gesto, foi uma revelação, um aviso ou uma saudação. A frase que ele murmurou não saiu pelo ar. Entrou direto na cabeça dela, fria como metal enterrado. E foi então que Liana percebeu que não estavam mais sozinhos. Entre as estradas, onde a escuridão era espessa como um tecido molhado, silhuetas baixas começaram a se erguer. Tortas, desalinhadas, como se a noite tivesse criado membros por conta própria. Não caminhavam, arrastavam-se, unhas compridas riscando o barro, deixando sulcos profundos. Liana tentou levantar, mas os joelhos pareciam pregados à terra. O ar ficou pesado com gosto de ferro, queimando a garganta como fumaça de vela velha. O pai de santo inclinou a cabeça apenas alguns graus. Eles vieram ouvir o que você prometeu mudar. A voz dele parecia antiga. Agora só falta você entregar. Uma das sombras esticou um braço fumacento em direção ao pescoço dela, fino como um fio de fumaça, ganhando peso conforme se aproximava. E naquele instante, a memória falhou. Liana não lembrava o que exatamente tinha oferecido em troca da vida nova. Ela lembrava apenas que tinha dito sim. Sim ao preço, sim ao atalho, sim à pressa. E quando a foto na gamela começou a derreter como carne em água fervendo, só uma pergunta latejou, perfurando a alma como um anzol ardido. Se essa era a minha nova vida começando, o que exatamente está sendo arrancado da antiga? A respiração de Liana voltou em espasmos, não porque a presença soltou, mas porque o corpo entrou em modo de sobrevivência. A encruzilhada pulsava, a foto borbulhava, o sangue tremia, e os olhos sem branco do pai de santo a atravessavam como lâminas. O ritual não tinha começado ali. Ali era apenas o momento em que ela passou a perceber que a porta já estava aberta. E tudo que atravessa uma porta
nunca vem sozinho. Para entender como Liana ajoelhou naquela encruzilhada, cercada de velas pretas e silhuetas que rastejavam pelo mato, é preciso voltar alguns passos, não muitos, só o suficiente para enxergar a rachadura que já crescia dentro dela. Aquela noite não nasceu de ambição, nasceu de sufocamento, de viver tanto tempo no limite que o limite virou rotina, do salário que mal chegava ao fim do mês, da mãe adoecendo num hospital público, do gerente prometendo promoção há 3 anos enquanto arrancava mais horas do corpo dela. Do tipo de vida que não destrói de uma vez, destrói de pouquinho em pouquinho, até você não lembrar mais quem seria se não estivesse tão cansada. Liana não queria mal a ninguém, ela só queria uma vida que não doesse ao acordar. Mas encruzilhadas não fazem distinção entre pedir e implorar. Elas só respondem e cobram. E o mais cruel, a cobrança nunca é clara e quase nunca recai sobre quem acha que está no comando. As sombras que cercaram Liana naquela noite não vieram do nada. Vieram porque alguém respondeu o chamado. E quando alguém diz "eu aceito", sem perguntar o preço, o ritual considera que já foi pago. Agora, antes de continuarmos essa descida, respire comigo um instante. Se isso já mexeu com você, se alguma parte dessa escuridão tocou a sua curiosidade, eu quero te convidar a caminhar mais fundo com a gente. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias. Curta este vídeo para manter nossas sombras vivas. E me diga nos comentários, de que cidade você está nos assistindo agora? Eu quero saber até onde essa história está chegando. Até onde a noite se estende. Então vamos voltar para dentro dela. A vida de Liana ainda não começou a desmoronar, mas o primeiro pedaço já está se soltando. Acordar nunca foi difícil para Liana. Difícil era permanecer acordada. A cada manhã, ela abria os olhos com a sensação de que uma pedra recém-nascida repousava no fundo do peito, pesada, imóvel. O quarto era minúsculo, abafado. O ventilador fazia um barulho agudo como um inseto morrendo devagar. Mas naquela manhã, a manhã seguinte ao ritual, algo estava diferente. A luz parecia amarelada, o ar denso. A casa respirava como se tivesse um ritmo próprio. Ela tentou lembrar o que aconteceu na encruzilhada, mas tudo vinha como flashes quebrados. Vela derretendo, sangue quente, terra molhada presa nos cabelos e algo mais, algo que tentava vir à tona, mas recuava como um animal perigoso demais para se mostrar. O silêncio da casa escondia um chiado leve, como unha arrastando por dentro da parede. No banheiro, o espelho estava coberto de vapor, sem ninguém ter tomado banho. Liana limpou o espelho e viu o próprio rosto distorcido, como se a pele estivesse atrasada alguns milímetros. Parecia cansaço. Precisava ignorar. A loja a esperava cedo. Ela acreditava ter feito algo inofensivo. Só queria sair do ciclo de humilhação. A promoção que nunca vinha, os clientes rudes, o gerente indiferente, a mãe no hospital. Enquanto amarrava o cabelo, algo correu atrás dela, rápido, pequeno, virou-se nada. Só o corredor estreito, a porta trancada. O coração disparou. Só estou cansada, repetiu para si mesma. Mas quando apagou a luz, jurou ver a porta do quarto aberta, mesmo lembrando de tê-la fechado. No ônibus o mundo seguia normal. Mas Liana sentia algo acompanhando seus movimentos. Uma presença lenta, pegajosa, grudada bem atrás da nuca. No reflexo da janela, além de sua silhueta, viu uma mancha escura sentada perto demais. Piscou e a mancha desapareceu. Mas um frio subiu pela espinha. Na loja, tudo parecia mudar rápido demais. O gerente ofereceu café, clientes chamavam pelo nome, até elogios surgiram do nada. Era positivo, mas errado. Suave demais, rápido demais, como se a vida tivesse mudado de direção para um lugar onde ela não havia pedido para ir. No estoque, ela ouviu algo respirando atrás das caixas. Respiração humana, curta, abafada. Não era vento, não era rato. O ar ficou pesado. O cheiro de vela queimada encheu o ambiente. Algo se arrastou entre as sombras, chegando mais perto. "Tem alguém aí?" Sua voz tremeu. Silêncio. Depois um murmúrio baixíssimo pronunciou seu nome. Liana. Mas ninguém na loja conhecia seu apelido. E naquele instante ela soube. Sua vida tinha começado a mudar. Só não sabia se para cima.
ou para muito, muito abaixo. Aquela voz no estoque, baixa, arranhada, pronunciando seu nome como se estivesse mastigando cada sílaba, ficou presa na garganta de Liana pelo resto do dia. Ela saiu da loja cedo, alegando dor de cabeça. O gerente não só permitiu, como insistiu para que ela fosse descansar, algo totalmente fora do padrão. Tudo ali estava mudando rápido demais, como peças que se reorganizam sozinhas num tabuleiro invisível. E mesmo assim, Liana seguia dizendo para si mesma que nada era sobrenatural. Estresse, repetia mentalmente, só estresse acumulado. Mas quando entrou em casa, a porta rangeu com um som que ela nunca tinha ouvido antes. Um gemido longo, quase humano, como se a madeira estivesse viva e incomodada com sua presença. Ela empurrou a porta devagar e percebeu que a luz da sala piscava num ritmo irregular, como se estivesse respirando. O cheiro de vela queimada ainda estava ali, insistente, familiar, como se a encruzilhada tivesse se agarrado a ela. Liana trancou a porta com pressa, tentando ignorar a sensação de que fazia isso tarde demais. Foi para o banheiro lavar o rosto e, ao erguer a cabeça, o espelho devolveu uma imagem que não era sua. O rosto era o dela, sim, mas havia um atraso, um descompasso grotesco. A boca sorria alguns segundos antes dela sequer pensar em sorrir. E os olhos pareciam olhar para ela, não como ela. Como se houvesse outra Liana atrás do reflexo, observando com fome. Ela jogou água no rosto e olhou de novo. Normal. O espelho estava normal, era cansaço. Precisava acreditar que era cansaço. Sentou-se no sofá, respirando fundo, tentando organizar o dia. Mas a casa começou a produzir sons. Não estalos, não rangidos. Sons que imitavam passos. Primeiro na cozinha, depois no corredor, depois perto demais do sofá. O ritmo era errado. Era como ouvir alguém andar com as articulações frouxas, como se os ossos não estivessem bem encaixados. Liana apertou as mãos nos braços do sofá. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem... Um sussurro cruzou a sala. Não era um nome. Não era uma palavra. Era só um ar passando por dentes imaginários. Liana se levantou tão rápido que derrubou o controle remoto. As luzes apagaram e acenderam de novo. O silêncio que ficou era grosso, quase palpável. O coração dela batia como se quisesse sair pelo pescoço. Então o celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. Sua mãe pediu para falar com você. Disse que não conseguiu dormir porque alguém ficou parado no canto do quarto a noite inteira. Liana congelou. A mãe dela mal lembrava o próprio nome nos últimos dias. Como ela descreveria uma presença? Como saber se era delírio ou se aquilo tinha seguido Liana até lá? Ela pegou a bolsa sem pensar duas vezes e saiu de casa. No caminho até o hospital, tudo parecia deslocado. As pessoas olhavam para ela por mais tempo que o normal. 2 cachorros na rua começaram a uivar assim que ela passou. Um poste piscou exatamente quando seus passos cruzaram a sombra dele. A cidade parecia reagir à sua existência, como se tivesse percebido que havia algo grudado nela e esse algo tinha peso. No hospital, o corredor estava frio, iluminado demais. Liana caminhou rápido até o quarto da mãe. A mulher estava acordada, olhos fixos num canto vazio. "Mãe!" Liana chamou, suave. A mãe virou o rosto devagar. "Ele veio com você", sussurrou, a voz falhando. "Quem veio?" "O homem torto. Não tem rosto. Ficou parado ali, bem ali." Ela apontou. "Como se estivesse esperando você chegar." Liana sentiu as pernas tremerem. "Mãe, ninguém veio comigo, eu estou sozinha." A mãe respirou fundo, um som arranhado. "Você acha mesmo que essas coisas ficam do lado de fora?" Antes que Liana pudesse responder, a porta do quarto fechou lentamente sozinha, sem vento, sem toque. O ar gelou e outro cheiro tomou o ambiente. Não era álcool, não era hospital. Era o mesmo cheiro da encruzilhada, terra revolvida, sangue morno, vela queimada. A mãe fechou os olhos apertando a mão de Liana. "Você abriu a porta errada, minha filha, e agora ele está com fome." Liana recuou um passo, seu coração martelando no peito. "Quem? Quem você chamou?" A mãe murmurou. "Quem atendeu?" E então, do canto vazio do quarto,
Algo se moveu. Devagar, como quem acorda, como quem reconhece que a pessoa pela qual veio finalmente chegou. A negação de Liana morreu naquele instante. A vida dela estava mudando, sim, mas não por escolha, e não para melhor. A coisa no canto do quarto não tinha forma definida, mas tinha intenção. A escuridão ali não era sombra comum. Era espessa, com bordas irregulares, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do próprio breu da encruzilhada e colocado dentro do hospital. Não havia rosto, mas havia direção. Liana sentiu o ar puxar contra ele, como se o corpo dela estivesse sendo levemente inclinado para frente. Uma gravidade nova, íntima demais para ser física. A mãe segurava sua mão com força, mas os dedos estavam gelados como pedra. A presença se moveu, não com passos, com deslizamentos. A escuridão arrastava algo pelo chão, talvez tecido, talvez carne, produzindo um som áspero, úmido, que cortava o silêncio estéril do quarto. E então, pela primeira vez, Liana ouviu a voz dele diretamente. Não era um sussurro externo, era dentro da cabeça, uma vibração curta, um eco seco, que parecia esfregar as memórias dela, como quem escolhe uma para mastigar. Você pediu. A frase parecia falhar no meio, como se fosse feita de vários pequenos fragmentos de vozes juntas, todas quebradas. Liana recuou até encostar na parede. Eu não pedi isso. A presença inclinou a escuridão para o lado, como se estivesse analisando-a. Pediu mudança, pediu vida nova. O hospital inteiro pareceu encolher. O teto ficou baixo, a luz branca virou uma claridade dolorosa, e o coração de Liana bateu tão rápido que doeu. A mãe começou a rezar, mas as palavras saíam fracas, esfarelando-se no ar. A entidade não se aproximava como uma ameaça comum. Ela se aproximava como propriedade. Liana tentou respirar fundo, não conseguia. A presença comprimira o ar. Eu não sabia o que estava fazendo, ela disse, a voz quase sem som. A entidade avançou alguns centímetros e a temperatura caiu de forma abrupta. Ignorar o preço não muda o preço. Nesse instante, o monitor cardíaco da mãe começou a disparar, marcando picos irregulares. Liana correu para chamar alguém, mas a porta não abriu. Não havia tranca, não havia chave, não havia motivo, mas não abriu. O metal estava quente demais para ser tocado, como se tivesse sido soldado por dentro. Ela bateu, empurrou, tentou chamar enfermeiras. Nada. O hospital parecia longe, abafado, como se estivesse fora de alcance. Quando virou de novo, a mãe estava encarando a entidade, mas não com medo, com uma espécie de reconhecimento doentio. Você não vem por mim, ela sussurrou. Eu já vou embora. Mãe, pelo amor de Deus. A mãe segurou a mão da filha com força. Você abriu a porta, Liana. Ele não veio, ele voltou. Foi então que o abismo se abriu. Não fisicamente, na consciência. Um estalo atravessou a mente de Liana. Não um som, mas uma memória sendo arrancada à força. De repente, ela viu a encruzilhada de um ângulo diferente. Viu o pai de santo afastado. Viu ela mesma ajoelhada e... viu outra coisa. Uma sombra agachada atrás dela, tocando sua nuca. Ela nunca tinha visto isso, mas estava lá. Sempre esteve. Uma segunda presença no ritual, escondida atrás do corpo dela, colada como um parasita, esperando o momento ideal. A entidade no hospital ergueu algo parecido com um braço, mas que se desfazia como fumaça líquida. Você não pediu a virada, ele disse com aquela voz quebrada. Você pediu pressa. A culpa acertou Liana como uma corrente gelada no estômago. Ela pediu um atalho. Ela pediu que a vida mudasse sem esforço. Ela pediu e abriu mão do que era dela. Não sabia o quê, mas o ritual sabia. A entidade deu mais um passo silencioso e todas as luzes do hospital piscaram. A mãe caiu para trás, respirando com dificuldade. O mundo pareceu dobrar, como se o chão estivesse cedendo apenas sob os pés de Liana. O som ao redor ficou abafado. Era como se tudo estivesse sendo empurrado para trás, para longe dela, restando só ela e aquilo. E então veio a revelação final, a que quebraria qualquer tentativa de racionalização.
A entidade não tinha vindo cobrar. Ela tinha vindo entregar. A vida nova está pronta. A vida antiga será retirada. O problema, o que fez os joelhos de Liana falharem, é que naquele instante ela viu claramente o que começara a ser puxado dela. Lembranças, cheiros, nomes, datas, rostos amados e, principalmente, a própria identidade. Ela não estava perdendo a vida estava perdendo ela. E o ritual não estava apenas mudando sua sorte. Ele estava reescrevendo a pessoa que iria desfrutar dessa sorte. A nova vida não era para Liana. Era para o que estava tomando o lugar dela. No instante em que a entidade pronunciou que a nova vida estava pronta, algo dentro de Liana quebrou. Mas não como um osso se parte. Foi mais como o som de um papel sendo arrancado de dentro de um livro antigo, junto com pedaços de história que não deveriam sair. A memória dela tremeu, dissolvendo bordas, embaralhando nomes. A mãe, o café de domingo, o cheiro de sabonete barato que ela usava quando criança. Tudo veio e foi embora como ondas que puxam areia, deixando buracos no lugar. Ela caiu de joelhos ao lado da cama. A mãe tentou segurá-la, mas a mão dela atravessou a imagem por um instante, como se a filha já não estivesse totalmente ali. Liana sentiu-se dividida entre dois estados, um corpo presente e uma consciência sendo empurrada para fora, como alguém tentando manter a porta fechada com o braço, enquanto dezenas de mãos empurram do outro lado. A entidade se aproximou, até que o contorno dela tocou a luz do hospital. Foi então que Liana percebeu que não era uma sombra, era uma forma semi-humana, construída de pedaços de escuridão compactada, como se os restos de várias presenças tivessem sido costurados com fumaça e carne diluída. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um buraco profundo, um buraco que parecia sugar o ar ao redor. Pare, por favor, se eu não queria isso. Liana tentou falar, mas a voz saiu arranhada, fina, como se estivesse sendo filtrada por outra garganta dentro dela. A entidade ergueu uma mão enorme de dedos longos demais e tocou o topo da cabeça dela. O toque não foi quente nem frio, foi vazio, um vazio viscoso, como se algo tivesse puxado parte do pensamento dela para outro lugar. Liana viu flashes, ruas desconhecidas, pessoas sorrindo para ela, uma casa que ela nunca entrou, alguém chamando seu nome. Não Liana, mas um nome que ela não reconhecia, um nome que parecia pertencer a outra vida. A vida que o ritual prometera. O horror não era perder quem ela era. O horror era começar a lembrar do que nunca viveu. O chão girou. A enfermaria se retorceu como uma fita de filme queimando no projetor. A mãe gritava por ajuda, mas ninguém vinha. Era como se o quarto tivesse sido isolado do resto do mundo. A porta finalmente abriu, mas atrás dela não havia corredor. Havia outra encruzilhada. A mesma, a de ontem, a de sempre. Só que dessa vez, sem velas, sem pai de santo. Apenas terra fresca e marcas de passos que iam e vinham em círculos. Liana tentou se erguer, mas a entidade pressionou o ombro dela com delicadeza forçada, como quem acalma uma criança para evitar que ela ceda ao pânico. Você pediu pressa. Não há pressa sem perda. As paredes começaram a pulsar, não como hospital, como carne viva. O teto descia, depois subia como se respirasse. As lâmpadas piscavam ao ritmo de um coração invisível. A cama da mãe rangeu acompanhando o movimento, como se estivesse sendo engolida pelo ambiente. A mãe começou a chorar, mas não de medo, de perda. Ela olhava para Liana com olhos que reconheciam um processo inevitável. Filha, ele está tirando você de você mesma. Liana tentou firmar a mente, segurar memórias como quem segura água com as mãos. Mas quanto mais tentava, mais escorria. Começou a esquecer números simples, a idade dela, o próprio endereço, o nome da loja onde trabalhava. Cada vazio era preenchido por memórias intrusas, risos que não eram seus, histórias que não viveu, um trabalho novo, uma mesa grande, uma caneca com um nome estranho. Pessoas dizendo, você merece essa nova fase. Era a vida perfeita que ela queria. Só não era dela. E pior, não era vida, era isca. Para atrair algo. O ritual não tirava a vida antiga para dar uma nova.
Ele esvaziava a identidade para abrir espaço, para que outro pudesse entrar. Liana tentou se levantar. Só conseguiu porque a entidade permitiu. Ela cambaleou até a porta. A mãe tentou segurá-la. Não vá, Liana. Mas a entidade respondeu por ela. Ela não está indo. Ela já chegou. E pela primeira vez, Liana sentiu ódio não da vida, não da pobreza, não do destino, mas de si mesma, pela pressa, pela ambição cega, pela ingenuidade de acreditar que atalhos espirituais não cobram carne. O corredor voltou a surgir atrás da porta. Hospital normal, luz branca. O coração do mundo funcionando. Mas algo estava errado. As pessoas não a olhavam como antes. Elas encaravam com uma expressão estranha, quase confusa, como se ela fosse familiar, mas não fosse ela. Como se já estivesse sendo substituída. Aos poucos, silenciosamente. E a entidade, caminhando atrás dela como uma sombra obediente, respirava cada vez mais perto. O preço final estava chegando, e seria cobrado em vida ou em identidade. O corredor do hospital parecia mais longo do que antes, não apenas comprido, mas esticado, como se a arquitetura estivesse sendo manipulada para manter Liana dentro de um labirinto invisível. A luz branca vibrava com uma intensidade que feriu seus olhos. Cada passo que ela dava ecoava como se não fosse dela, mas de outra pessoa caminhando ao mesmo tempo, dentro do corpo dela, tentando sincronizar o movimento e falhando por milímetros. As pessoas que cruzavam o corredor encaravam Liana como se tentassem lembrar onde a tinham visto. Uma enfermeira sorriu para ela de forma estranha, longa demais, como se estivesse saudando uma amiga íntima. Um homem sentado na sala de espera inclinou a cabeça, franzindo a testa, como quem tenta decifrar um rosto que conhece, mas que está diferente. Liana teve a sensação terrível de que estavam reconhecendo a versão nova, a que ela não conhecia ainda. A entidade seguia alguns passos atrás. Não andava, flutuava a alguns centímetros do chão, mas não como um fantasma leve. Era um movimento pesado, como se a gravidade estivesse sendo torturada para permitir aquilo. O ar ao redor dele tremia, distorcendo as luzes, arrancando o calor do ambiente. As lâmpadas acima piscavam no mesmo ritmo de seus movimentos, como se estivessem sincronizadas ao batimento de um coração que não deveria existir. Liana saiu pela porta principal do hospital. O sol da tarde era morno, quase agradável, mas quando tocou sua pele, ela sentiu a luz como uma lâmina, penetrando fundo demais, iluminando partes da mente que deveriam permanecer escuras. Ela cambaleou até uma sombra próxima. Respirar dificultado. Cada inspiração parecia puxar não ar, mas lembranças falsas, nomes novos, cheiros novos, vidas que não eram dela infiltrando-se nas frestas da identidade, derrubando o que ainda restava. Chega, por favor, para. A voz dela saiu quebrada, como se tivesse dois timbres simultâneos. A entidade parou ao lado dela, inclinando-se devagar, como uma árvore que decide observar a formiga que sobe em seu tronco. Não estou tirando sua vida. Estou preparando seu lugar. Liana tremeu. Lugar para quem? A resposta veio rápida como um estalo seco na alma. Para o que pediu. Ela entendeu. O ritual não tinha sido um contrato. Tinha sido uma convocação. Ela não tinha pedido uma vida nova. Tinha pedido que alguém, tomasse o controle e resolvesse por ela. Pediu um destino pronto, moldado, sem esforço. Pediu pressa. E o que tinha atendido ao chamado não era uma entidade com benevolência. Era uma presença que precisava de um corpo para existir completamente no mundo físico. E esse corpo era o dela. O desespero tomou conta. Liana começou a correr pela rua, tropeçando nos próprios pés, a visão turvando, as memórias dissolvendo-se como tinta molhada. À medida que corria, ela ouvia o som de outra respiração dentro da sua. Um ritmo duplo, desalinhado. O coração batia em dois tempos diferentes. Suas mãos tremiam sem que ela comandasse. O corpo parecia dividido entre duas vontades. A voz da entidade ecoou no interior da mente dela. A vida nova já está entrando. Você só precisa sair. Liana parou no meio da rua, segurando a cabeça com ambas as mãos. Uma lágrima escorreu e caiu vermelha, não transparente. Ela tocou o rosto,
O sangue não era ferida, era substituição. As veias sob a pele pulsavam mais escuras, quase negras, como se o organismo estivesse sendo reconfigurado. A realidade ao redor começou a se desfazer em bordas borradas. Carros passavam lentamente, com sons arrastados, como se o mundo estivesse sendo reproduzido em velocidade errada. O vento sumiu. O barulho da cidade sumiu. Só existia ela e aquilo. A entidade se aproximou tanto que a sombra dele se fundiu à sombra dela. E por um segundo, as duas se moveram separadamente, como se uma extensão indevida estivesse tentando se misturar. Liana caiu de joelhos no asfalto quente. Eu sou eu, insistiu, tentando se agarrar ao próprio nome, à própria história. Mas as palavras perderam sentido, como se o nome Liana fosse só um som antigo prestes a desaparecer. E então a presença colocou a mão. Aquela mão feita de escuridão densa, sobre o peito dela. Não apertou, não empurrou, só tocou. Foi suficiente. Um grito silencioso atravessou a mente de Liana, mas o corpo não emitiu som. Ela sentiu-se sendo puxada para trás, como uma peça arrancada do lugar exato ao qual pertencia. O mundo ficou distante, a visão escureceu, e uma segunda consciência, nova, estranha, faminta, começou a ocupar o espaço que antes era só dela. O ritual, enfim, estava concluído. A vida nova não era para ser vivida, era para ser habitada. Liana não fugiu, não lutou, não venceu. Ela simplesmente deixou de ser. E o corpo que se levantou segundos depois não era mais dela. O corpo que se ergueu do asfalto parecia o de Liana, mas apenas na superfície, como o molde que sobra quando a estátua já foi arrancada de dentro. Os movimentos eram precisos demais, suaves demais, como se alguém estivesse testando o peso dos músculos pela primeira vez. O rosto dela mantinha a mesma pele, os mesmos traços, mas o olhar era outro, profundo, paciente, vazio em pontos onde antes existia humanidade. Era como observar um animal aprendendo a vestir a pele de gente. O mundo ao redor retomou a velocidade normal. O vento voltou. Os carros seguiram. Pessoas passaram por ela na calçada sem notar nada. Pelo contrário, algumas até sorriram, atraídas por uma aura que parecia inexplicavelmente luminosa. A presença que agora comandava o corpo de Liana caminhava com tranquilidade, como quem já entendia seu papel ali. Era a promessa da vida nova, um destino brilhante, ascendente, recheado de oportunidades, sorte e portas abertas. Tudo aquilo que Liana tinha suplicado nas sombras da encruzilhada. Mas o paradoxo cruel era claro. O sucesso seria verdadeiro. Porém, vivido por alguém que não era ela. Longe dali, na enfermaria do hospital, a mãe de Liana abriu os olhos devagar, sentindo um silêncio que não era ausência de som, mas de presença. Era como se a alma da filha tivesse sido arrancada do tecido do mundo. Uma lágrima escorreu, a respiração falhou por um instante e ela sussurrou o nome da filha, não para chamar, mas para se despedir. Do outro lado da cidade, o corpo que usava o nome Liana parou por um momento, como se ouvisse algo distante, e sorriu. Um sorriso lento demais, largo demais, estranho demais para vir de uma lembrança humana. No interior profundo daquele novo ser, a consciência de Liana tentava gritar, mas não havia boca, nem pensamento, nem forma. Apenas um eco preso em um lugar escuro, onde pedaços de identidades perdidas se enroscavam como raízes mortas. Ela não sentia dor nem tempo. Sentia apenas a repetição de uma verdade simples e devastadora. Ela tinha pedido para fugir da própria vida e, em troca, foi apagada dela. A pressa que buscou foi o atalho que abriu caminho para algo faminto, antigo e silencioso demais para ser compreendido. E assim a história termina, sem triunfo, sem retorno, sem redenção. A vida nova continua brilhante e promissora, enquanto a antiga se desfaz no fundo de uma escuridão que nunca devolve o que toma. Você teria coragem de pedir outra vida se soubesse que, ao aceitar o atalho, talvez não fosse mais o dono dela? O que espreita nas sombras do desejo pelo caminho mais fácil? E, principalmente, até onde você iria para escapar da própria existência?
Essa história é um lembrete de que nem sempre o que pedimos nas sombras volta como esperamos. E às vezes, ele volta querendo muito mais do que podemos dar. Se você conseguiu chegar até aqui, escreva nos comentários, eu ouço. Compartilhe esta história com quem busca atalhos perigosos. E se quiser caminhar mais fundo comigo, inscreva-se e curta este vídeo. Voltaremos em breve com outra jornada. Se você tiver coragem de retornar,